Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Ex-presidiário assassinado a tiros no bairro do Jordão. Jovem morre baleado na Ilha do Retiro. Motoqueiros matam o ex-presidiário a bala em São Martim. Um morto e outro ferido a bala em Camaragibe. Violência no Jaboatão dos Guararapes com 3 pessoas assassinadas. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente aqui, na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. No final de semana, no estado de Pernambuco, foram registrados 18 assassinatos, 18 homicídios, nas últimas 48 horas no estado de Pernambuco. 18 assassinatos, 10 crimes ocorreram no interior e 8 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.800 assassinatos, isso mesmo. Desde o dia 1º de janeiro até agora, no estado de Pernambuco, foram registrados 2.800 assassinatos. Valdir José da Silva, este rapaz foi assassinado com vários disparos de arma de fogo, isso mesmo, foi morto com disparo de arma de fogo no bairro do Pacheco, no Recife, mais precisamente na rua Professor, deixa eu ver aqui o nome da rua, Professor Joaquim Amazonas, no bairro do Pacheco. Foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. De acordo com informações, ele costumava arrumar barulhos, se envolver com pessoas erradas, e aí ele acabou sendo assassinado. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Olha, minha gente, um casal foi assassinado a bala. Foi ontem à noite esse crime. O casal foi morto dentro de casa no sítio Queimada Redonda, zona rural de Trindade, isso mesmo. João Anísio da Silva e a mulher dele, Maria Pereira da Silva, foram assassinados com disparo de arma de fogo. Ela morreu dentro de casa e o marido ainda tentou fugir, mas morreu pertinho da residência. De acordo com informações, a mulher, Maria Pereira da Silva, ela teria envolvimento com as drogas, seria traficante da área. Portanto, minha gente, não tem SPC Serasa, todo mundo sabe que morre, e ainda quem está por perto também. Tá aí, morreu ela e morreu também o companheiro dela, João Anísio da Silva. Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. Álvaro Antônio dos Santos, o jovem com 23 anos de idade, ele foi assassinado a bala quando bebia em um bar, num campo de futebol localizado na rua Major Capitu, na cidade de Lagedo. Elementos em um carro Onix branco de placa não fornecida cometeram o crime. De acordo com informações, Álvaro ainda tentou se proteger fazendo de escudo um tal de Galo, um rapaz lá conhecido como Galo, e câmeras de segurança no local registraram toda a ação, e essas câmeras, essas imagens podem ajudar a polícia na elucidação da morte de Álvaro Antônio dos Santos, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um rapaz sem nenhuma identificação foi assassinado com disparo de arma de fogo perto do reservatório do Projeto Maria Tereza em Petrolina. A autoria e os motivos do crime também são desconhecidos. Um ex-presidiário, Pedro Henrique de Jesus, 26 anos de idade, foi assassinado a tiro de pistola 380 dentro de um frigorífico localizado na rua José Alexandre, no centro de Tumaru. Foram 2 homens encapuzados que cometeram um crime. Um carro Nissan hatch preto, esses caras encapuzados estavam nesse carro, desembarcaram, entraram no frigorífico e meteram bala. Mataram um rapaz que, segundo informações, ele estaria envolvido em delitos. O corpo de Pedro Henrique de Jesus foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. O ex-presidiário William José dos Santos, com 25 anos de idade, foi assassinado a bala na própria residência, na rua João Maria da Costa, em Gameleira. Foram 3 homens desconhecidos que cometeram o crime. Williams morreu ainda com a tornozeleira do sistema prisional. O corpo dele foi encaminhado ao IML. José Hilton Alves Ramos, com 56 anos de idade, foi agredido a golpes de faca na rua Paranaguá, em Gravatá,
por Alexandre Evaristo da Silva, 39 anos de idade. O Alexandre tentou fugir, mas foi agarrado pelo pessoal do GAT e policiais militares, encaminhado à delegacia de Gravatá, onde foi autuado em flagrante, porque o José Hilton Alves Ramos, ele foi levado para o hospital local, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito, ou seja, faleceu. Renildo Cardoso Aguiar, com 43 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua A10, no assentamento Vitória, em Santa Maria da Boa Vista. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Daniel Barbosa da Silva, 40 anos, foi assassinado a bala na Vila Chacal, zona rural de Mirandiba, no interior do estado. Crime de autoria e motivos desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Jadson Barata Mendes, um rapaz de 25 anos, foi assassinado a bala no loteamento José Carlos, em Aliança. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. A única informação é de que ele estaria cumprindo pena domiciliar. Corpo de Jadson Barata Mendes foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Olha, minha gente, uma mulher saltou do primeiro andar do prédio para escapar da morte. Isso mesmo, ela disse à polícia que foi esfaqueada pelo ex-companheiro enquanto dormia. A Dulce Lucena traz as informações pra gente. O crime aconteceu no bairro de Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com informações repassadas pela polícia, o homem com 43 anos de idade entrou no prédio e teria encontrado a mulher sozinha no apartamento dormindo. Segundo as investigações, ele pegou uma faca peixeira e desferiu 2 golpes no pescoço da vítima. A mulher, com 38 anos de idade, conseguiu escapar e pulou do primeiro andar pela varanda. Como detalhe, uma moradora que teve a identidade preservada. Ela acordou já com os golpes de faca no pescoço e ele ainda colocou a mão na boca dela, segundo ela falou, para ela não gritar e os vizinhos não ouvirem, porque ela conseguiu mordê-lo e correu para pular pela varanda, né? Para evitar que ele matasse ela. Ela não relata o que realmente vinha acontecendo, porque dentro de casa ela não diz o que acontece, só questão de ignorância. Então ela achou por bem separar. Como ele não queria sair de casa, ela pediu uma medida protetiva. Quando a polícia militar chegou ao condomínio, o suspeito disse aos PMs que a mulher teria tentado suicídio, esfaqueando o próprio pescoço e depois se jogado da varanda do apartamento. A vítima foi levada no próprio carro, o suspeito foi dirigindo e a viatura da polícia foi fazendo a escolta. Na UPA de Engenho Velho, ela contou aos PMs o que tinha acontecido. O ex-marido recebeu ordem de prisão e foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, no bairro do Cordeiro. A vítima foi transferida para o Hospital da Restauração. Ela levou 7 pontos em cada lado do pescoço e já recebeu alta. Testemunhas contaram à polícia que o casal estava junto há quase 20 anos e que o suspeito não aceita o fim do relacionamento. A administração do condomínio informou que, até a data do crime, não tinha sido comunicada que havia uma medida protetiva contra o homem. A Dulce Lucena para o Bandeira 2. Olha, minha gente, um jogador de futebol paranaense foi assassinado a tiros, isso mesmo. O jogador era conhecido como Davi Caça-Rato. Calma, gente, pelo amor de Deus, temos um caça-rato aqui, que é o Flávio Caça-Rato, que é jogador de Santa Cruz, tem nada a ver com ele. O que morreu foi Davi Caça-Rato, foi assassinado a tiros em frente a uma escola lá no Paraná. E a imprensa pernambucana, minha gente, está de luto, isso mesmo. Faleceu antes de ontem o produtor e publicitário e também apresentador Ribas Neto, isso mesmo. O velório ocorreu no cemitério Vale da Saudade e o sepultamento foi ontem mesmo às 3 horas da tarde. Nossos sentimentos aos familiares do nosso companheiro, amigo, gente da melhor qualidade, Ribas Neto. Siga com Deus, Ribas, tá? Um abraço, meu querido, vá com Deus. Olha, minha gente, a violência no trânsito. 8 pessoas morreram no final de semana. Isso, nas rodovias estadual e federal, 8 pessoas morreram. Na BR-408, à altura da ladeira da Lagartixa, que fica na comunidade Araruna e Timbaúba, um rapaz estava na garupa de uma motocicleta que se envolveu num acidente com o carro. Michel Fernando de Oliveira Machado morreu na hora e o corpo dele foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal.
Um homem morreu em um acidente na BR-122, no município de Ouricuri, sertão de Pernambuco. Donizete Gomes Feitosa, 53 anos de idade, ele conduzia uma motocicleta quando bateu em um cavalo que estava solto na pista. Veja só, um animal na pista, mais um animal na pista e os acidentes acontecendo. Em Olinda tem cavalos e mais cavalos dando bobeira por lá. Isso, esse rapaz, esse cidadão de 53 anos, o Donizete Gomes Feitosa, ele sofreu ferimentos graves, chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Regional Fernando Bezerra. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. E os acidentes fatais continuaram. Isso, na PS-120, falamos há pouco, motoqueiro, um adolescente, morreu num acidente de motocicleta na PS-120, bairro Guabiraba, em Catende. Adolescente de 17 anos morreu no local e o corpo foi encaminhado ao IML em Palmares. Na PS-160, pertinho do Poço Fundo, bairro Nova Cruz, em Santa Cruz do Capibaribe, um acidente de motocicleta tirou a vida de Anderson Felipe da Silva Souza. Ele morava em Jataúba e o corpo foi encaminhado ao IML. No povoado de Saló, em Lagedo, um rapaz morreu num acidente de motocicleta. José de Van da Silva tinha 30 anos de idade. Ele chegou a ser trazido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração, mas não sobreviveu e faleceu. No centro de Itapetim, rodovia estadual, acidente de motocicleta tirou a vida de Everaldo Fernandes de Oliveira, que tinha 44 anos de idade. Ele bateu com a motocicleta dele em um paredão de som, aquele carro paredão de som, um S10. Ele foi levado para o hospital local, mas não resistiu e faleceu. E na rodovia federal BR-408 em Timbaúba, uma colisão envolvendo uma motocicleta bis e uma Spin causou a morte de Michel Fernando de Oliveira Machado, um idoso que tinha 67 anos de idade. O corpo dele foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. E um outro acidente fatal aconteceu na BR-428, à altura do quilômetro 85, em Santa Maria da Boa Vista. Foi um acidente de carro que deixou um morto e 4 pessoas feridas, entre elas até um bebê, minha gente. O morto foi identificado como José Vitorino da Silva Neto. Ele morava na Rua Imperial, bairro São José, aqui no Recife, e as pessoas feridas foram levadas para o Hospital de Trauma em Petrolina, por sinal até a criança. O corpo do rapaz que morreu, José Vitorino da Silva Neto, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Petrolina. Ex-presidiário assassinado a tiros no bairro do Jordão. Jovem morre baleado na Ilha do Retiro. Motoqueiros matam ex-presidiário a bala em São Martim. Um morto e outro ferido a tiros em Camaragibe. Violência em Jaboatão dos Guararapes, com 3 pessoas assassinadas. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal, Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. E agora, vamos falar das coisas boas. Aniversariantes de hoje, segunda-feira, início de semana. O meio-campista do time independente da Campina do Barreto, França está aniversariando. No próximo domingo haverá uma comemoração para a França lá, a festa que será organizada lá no campo da Campina do Barreto, o campo do time independente, organizada essa festa aí pela diretoria. O presidente é Guga, o vice-presidente é César e muitos outros amigos. Walter Caicai, do condomínio ali no Porto da Madeira, ao lado do posto de combustível. Walter Caicai está caindo na cachaça hoje, porque está aniversariando, e quem vai bancar a festa é a esposa dele, Jaciele, e também o filho Caio. Olha aí, Walter Caicai está aniversariando e o filho Caio vai organizar a festa juntamente com a esposa, quer dizer, a mãe do Caio, dona Jaciara. Girlene, ela é funcionária dos Produtos Igual em Igaraçu, onde estão ligados com a gente Jorge e seu João. Davidson Alves da Silva é funcionário do Ceasa.
Rubem Gamboa Batista Ramos é sócio da ANSEF, cujo presidente é Edmilson Miranda, o assessor de comunicações é o João Evangelista, o João da Água, a secretária é Marlene. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje o sargento Joaci Araújo Pessoa e a pensionista Luciene Vicentina da Silva. E ligados com a gente aqui na Jornal, agradecemos a Jorge Alexandre de Camaragibe, o delegado Alamo Lima, conhecido Amarelinho, em Casa Forte, o delegado e deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Antônio Moraes. O Major Ricardo é subcomandante do 16º Batalhão, que cobre a área central do Recife. O Tenente-Coronel Flávio da Silva França é comandante do 11º Batalhão. Túlio Gás está lá no Alto da Bela Vista, no bairro do Coqueiral, ligadinho com a gente aqui na Jornal. Olha, minha gente, um homem morreu afogado no município de Alagoinha, no Agreste de Pernambuco. Jailton Ferreira da Silva, 34 anos, saiu de casa para ir buscar água em uma lagoa. Pouco tempo depois foi encontrado dentro do reservatório. Segundo informações, ele sofria de problemas psicológicos e não sabia nadar. O Corpo de Bombeiros retirou o cadáver, que foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. E um rapaz morreu após uma espingarda artesanal explodir e atingir o rosto dele. Isso aconteceu na zona rural de Jurema, no Agreste de Pernambuco. José Júnior da Silva, 20 anos, ele tinha ido entregar móveis em uma residência no sítio Serrote. Na casa, ele viu uma espingarda e pediu para atirar, usando uma garrafa como alvo. Veja só que situação. No momento em que ele efetuou o disparo, a arma explodiu e acertou o rosto dele. Quando chegou o SAMU no local, verificou que José estava sem vida. A Polícia Militar, o Instituto de Criminalística e a Polícia Civil estiveram no local. Foi apreendido o que sobrou da espingarda, evidentemente material de recarga também, e o corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Ex-presidiário assassinado a bala no bairro do Jordão. Braulio Quirino Gomes Filho, com 32 anos de idade, um ex-presidiário, residente na 4ª travessa da rua Iraquitã, no bairro do Jordão, no Recife. Ele foi assassinado a bala pertinho da residência dele, na rua Boanerges Pereira, em um pequeno quadrado lá. Ele foi assassinado. Elementos desconhecidos cometeram o crime. De acordo com informações, ele, o ex-presidiário, ele seria usuário de drogas e cometia pequenos furtos para manter o vício. Não trabalhava, ia cometer pequenos furtos e aí acabou sendo assassinado. Policiais do 19º Batalhão estiveram no local, fizeram isolamento da área até a chegada das equipes do IC, do IML e o pessoal do DHPP. O corpo de Braulio Quirino Gomes Filho, 32 anos, foi encaminhado ao IML. Jovem morre baleado na Ilha do Retiro. Alisson da Silva, um jovem com 23 anos de idade, residente na rua Tabaiares, na comunidade do Caranguejo, na Ilha do Retiro. Ele foi alvejado com vários disparos de arma de fogo pertinho da residência dele por elementos desconhecidos saíram do matagal. Alisson da Silva, o jovem de 23 anos, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e faleceu. E o corpo dele foi encaminhado ao IML. Motoqueiros matam ex-presidiário a bala em São Martim. O crime aconteceu ontem à noite por volta de meia-noite, bem pertinho, faltando 10 para meia-noite. A vítima, Túlio Macena Guimarães, ele tinha 36 anos de idade, era um ex-presidiário por tráfico de drogas e foi assassinado a bala na rua Santa Rosa, bem pertinho da Praça da Barriguda, em São Martim. Foram elementos numa motocicleta que cometeram o crime. Túlio, ele ainda chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento. A UPA dos Torrões, de onde o corpo foi removido para o IML. De acordo com informações, ele havia deixado o presídio recentemente, há cerca de 3 meses. Quer dizer, saiu da cadeia para ser assassinado. O corpo dele foi encaminhado ao IML. No bairro Aloysio Pinto, em Garanhuns, no Agreste do Estado, olha só, minha gente, um homem de 33 anos de idade descumpriu a medida protetiva acionada pela própria mãe, foi até a casa da genitora e passou a agredi-la, isso mesmo,
José Carlos Pereira Viana, esse filho amaldiçoado, foi agarrado pela polícia militar e encaminhado à delegacia de plantão em Garanhuns. Se a polícia não chega, o que é que esse cara ia fazer com a mãe dele, hein? O que? Imagine. Adriano de França Souza, 34 anos de idade, foi agredido com a facada na barriga. Ele estava no sofá dentro de casa no centro de Macaparana, quando um adolescente de 15 anos meteu a faca, tentou matá-lo. O adolescente foi apreendido e autuado em flagrante por crime de tentativa de homicídio. Isso mesmo, o rapaz esfaqueado, Adriano de França Souza, foi socorrido na emergência do hospital local e depois removido para o hospital Getúlio Vargas, aqui no Recife. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. A mulher Carla Renata Oliveira da Silva, de 38 anos, foi agredida a golpes de faca peixeira no condomínio Vila Bragança, que fica na Sucupira, Jaboatão de Guararapes. O companheiro dela, André Luiz do Monte, tentou matá-la. Ele foi preso em flagrante. A mulher Carla foi socorrida na unidade de pronto atendimento à UPA. Ângelo Amaro de Lima, este foi agredido a bala nas proximidades da estação do metrô. Na rua Antônio Falcão, em Boa Viagem. Parou para dar uma mijadinha, apareceram dois caras numa motocicleta e meteram bala, levaram a motocicleta. Ele, inclusive, o Ângelo Amaro de Lima, é condutor de motocicleta por aplicativo, e os caras roubaram a motocicleta dele. Portanto, foi uma tentativa de latrocínio. Ângelo Amaro de Lima foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA da Embiribeira. Carlos André dos Santos, este e a mulher Carla Cristina do Nascimento foram agredidos a golpes de faca na rua 7 de setembro, em Primavera. O suspeito, Edson Celestino, foi preso em flagrante e o casal, foi levado para o hospital local. Manuel Francisco de Lima Filho, um homem com 45 anos, foi agredido a facadas e pauladas na rua Correntes, no Janga, em Paulista. O suspeito, João Lucas Washington Vasconcelos, filho do homem, veja só, filho do homem, esse filho amaldiçoado fugiu. A queixa foi prestada na delegacia de Paulista. Wagner Adriano Almeida de Barros, 41 anos de idade, foi baleado no bairro do Varador, em Olinda, por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele já foi preso por tráfico de drogas, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Bruno Rodrigo Gomes Bezerra, residente na Avenida Afonso Olindense, na Várzea, foi agredido a facadas na Avenida Conselheiro Guiara, em Boa Viagem, por um elemento desconhecido e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Valmir Valdemar da Silva, residente na Rua Pedra Bonita, no Vasco da Gama, ele foi baleado na residência dele. Estava bebendo em casa, quando um tal de Paulinho e outro elemento, que seriam traficantes da Redondeza, meteram bala no rapaz, que foi socorrido na unidade de pronto atendimento ao UPA do Nova Descoberta e depois removido para o Getúlio Vargas. Mas, segundo informações, Valmir seria viciado em drogas. Ronaldo Lopes da Silva, 25 anos, foi agredido a facadas e garrafadas na cabeça na rua 29, no centro de Tracunhaém, por Genedilson Rodrigues Pacheco da Silva, que teve ajuda ainda de um outro elemento que segurou a vítima. Um segurou e ele, Genedilson, meteu a faca e a vítima foi socorrida na emergência do hospital local. Jefferson dos Santos Bonfim, Rivaldo do Nascimento Silva, 55 anos, e ainda Mariano Silva de Santana, 38 anos, foram baleados perto da Policlínica Maurinho Coutinho, na Campina Barreto, por elementos desconhecidos. De acordo com informações, Jefferson seria o alvo dos criminosos. Os três foram levados para a Policlínica Maurinho Coutinho, lá pertinho na Campina Barreto, e um deles foi removido para o Hospital da Restauração, onde foi operado. E um adolescente de 17 anos foi agredido a bala no bairro São Gonçalo, em Petrolina, por dois homens numa motocicleta e foi socorrido na emergência do hospital local. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados, dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior.
interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória de sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira. Trabalho, dignidade e credibilidade. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Um morto e outro ferido a bala em Camaragibe. Emanuel Muniz da Silva, Janeiro Durão, um jovem com 22 anos de idade, morador de Zimbi em Camaragibe. Vitor Vinícius Rodrigues da Silva, 19 anos. Eles foram baleados ontem à tarde na rua Luiz Araújo, na Vila da Fábrica de Camaragibe, por 2 elementos desconhecidos. Emanuel chegou a ser levado para a UPA de Camaragibe, mas faleceu. Segundo informações, Emanuel seria usuário de drogas e que os dois teriam envolvimento com brigas rivais e que ontem eles, os dois, estariam tentando praticar mais um ataque quando foram baleados, quer dizer, o tiro saiu pela culatra. Portanto, Emanuel foi levado para a UPA de Camaragibe e faleceu. E Vitor foi levado para o Hospital Otávio de Freitas no Sancho. A polícia segue investigando o caso e atenção! Violência no Jaboatão dos Guararapes com 2 assassinatos. Uma das vítimas, Almírio José de Melo, 39 anos, ex-presidiário, residente na rua Siqueira Campos, no bairro de Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes. Ele foi morto a bala após largar da feira para ir para casa. Ele estava no caminho da residência e na rua Manuel Pinto Ribeiro, lá em Cavaleiro. 2 homens desconhecidos se aproximaram e meteram bala, mataram o rapaz. Havia saído da cadeia recentemente, há cerca de 6 meses, por crime de homicídio, e que a informação é que ele seria usuário de drogas. E o outro assassinato que aconteceu em Jaboatão foi também no bairro de Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes. Isso mesmo, a vítima, Nerivan Souza do Nascimento, 41 anos de idade, morava na estrada da Compesa, em Cavaleiro, e foi morto a paulada por 4 elementos desconhecidos. Um suspeito foi identificado como sendo Cauã, um morador de lá da localidade. De acordo com informações, o Nerivan, quando bebia, ficava agressivo. Os corpos de Almírio José de Melo e de Nerivan Souza do Nascimento foram encaminhados ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua no plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.